Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora o nosso conteúdo do terceiro bimestre, né? E começamos com a ação gênica e as divisões celulares. Neste primeiro momento, nesta primeira aula, vamos estudar as propriedades do DNA e o funcionamento dos genes, certo? O modelo da molécula de DNA, elaborado pelos cientistas James Watson e Francis Crick, ficou conhecida como modelo da dupla hélice. Segundo esse modelo, a molécula de DNA possui duas cadeias ou fitas de polinucleotídeos, ligadas uma a outra pelas bases nitrogenadas. Elas estão torcidas, formando uma hélice dupla e emparelhadas em sentidos opostos. Se em uma extremidade de uma fita há uma pentose, na fita oposta há um fosfato. Por convenção, a extremidade da cadeia com o fosfato é chamada extremidade 5. E a que tem a pentose, extremidade 3. Os números referem-se às posições das ligações químicas entre os nucleotídeos. Dizemos também que a molécula possui cadeias em antiparalelo. Comparando a molécula de DNA com uma escada torcida no espaço, cada lateral da escada seria formada por uma sequência de pentoses alternadas com fosfatos, e cada degrau corresponderia a um par de bases. A ligação entre as bases de duas fitas é feita por pontes de hidrogênio, que se formam quando um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, com tendência a ganhar ou atrair elétrons de outros átomos, fica próximo a outro átomo, também eletronegativo, da outra fita. O hidrogênio, que é eletropositivo, com tendência a doar elétrons, estabelece uma ligação com o átomo de outra fita. Observando o modelo da molécula de DNA, notamos que a base timina, simbolizada pela letra T, se liga sempre à adenina, A, por duas pontes de hidrogênio, e a base citosina, C, está sempre ligada à guanina, G, por três pontes de hidrogênio. Como decorrência desse emparelhamento específico, a sequência de bases de uma fita determina a sequência de bases da outra. Portanto, se em uma fita houver a sequência AAT, CCA, TGT, na outra a sequência será TT, AGG, TA, CA. Assim, as duas fitas não são iguais, mas complementares. Então, lembrando, timina se liga à adenina e citosina se liga à guanina. De forma simplificada, podemos dizer que a diferença entre dois genes está no número e na sequência de bases de cada um. Essa sequência pode ser comparada a uma frase em código escrita com 4 letras, as 4 bases do DNA, A, T, C, G, que simboliza a informação genética responsável por uma molécula de RNA. Mudando o número e a sequência de bases, alteramos a frase. O conjunto de genes de uma célula que influencia o desenvolvimento das características de um ser vivo é chamado genoma e varia de um organismo para outro. No ser humano, o genoma corresponde à sequência de nucleotídeos do DNA, contido em 22 autossomos e nos 2 cromossomos sexuais, X e Y. O conjunto de proteínas expressas pelo genoma é chamado proteoma. Cada cromossomo é formado por uma longa molécula de ácido nucleico, com milhares de genes. Cada gene pode ser formado por dezenas a milhões de pares de nucleotídeos. No total, são cerca de 3,2 bilhões de pares de nucleotídeos em cada célula somática, formando cerca de 20.000 genes. O DNA do menor dos cromossomos humanos é formado por cerca de 50 milhões de pares de nucleotídeos e o do maior dos cromossomos por cerca de 250 milhões de pares.
Se o DNA de uma célula fosse esticado, daria um fio de cerca de 2 metros. A duplicação do DNA é controlada por várias enzimas que promovem o afastamento dos fios, unem os nucleotídeos novos e corrigem erros de duplicação por um mecanismo de verificação de erros, substituindo o nucleotídeo errado pelo certo, isto é, pelo complementar. Mesmo assim, alguns erros escapam, mas graças a esse mecanismo, há menos de um erro por bilhão de nucleotídeos copiados. Em uma bactéria, isso significa cerca de um erro em cada 250 células que se reproduzem. Antes da duplicação, enzimas desenrolam as duas hélices e quebram as pontes de hidrogênio. Em seguida, proteínas específicas mantêm as duas cadeias afastadas. No DNA dos procariontes, o processo inicia-se em um único ponto, chamado origem de replicação. Nos eucariontes, a duplicação se faz a partir de vários pontos da molécula e que representam uma economia de tempo, pois o DNA dos eucariontes é muito mais longo. Em cada fita exposta, novos nucleotídeos dissolvidos no nucleoplasma começam a se encaixar, obedecendo ao emparelhamento A, T e C, G. A ajuda das enzimas DNA polimerases ou polimerases do DNA, o DNA é um polímero de nucleotídeos, certo? Que também verificam se o nucleotídeo encaixou na base certa, removendo os encaixes errados. Cada fio orienta a formação de outro que lhe é complementar. Portanto, a fita nova fica igual à antiga, que ocupava aquela posição, e, consequentemente, as duas moléculas resultantes serão exatamente iguais à original. Como cada molécula filha do DNA é formada por uma fita antiga, que veio do DNA original, e uma nova, a duplicação é semi-conservativa. O processo de duplicação é muito rápido. Em bactérias, são incorporados cerca de 500 nucleotídeos por segundo. Em mamíferos, é mais lento, sendo incorporados cerca de 50 nucleotídeos por segundo. À medida que o DNA se duplica, os cromossomos também se duplicam. Cada cópia de DNA fica em um dos cromossomos resultantes da duplicação. Quando a célula se divide, esses cromossomos se distribuem entre as células formadas. Desse modo, as células filhas ganham cópias de DNA idênticas ao DNA da célula-mãe, garantindo a transferência do código genético de célula para célula. A síntese de proteínas. As características morfológicas e fisiológicas de um ser vivo dependem dos tipos de proteína do seu organismo. A síntese dessas proteínas, por sua vez, depende do DNA, em interação com o RNA, determinadas enzimas, ribossomos e outras estruturas da célula. Apesar de terem a mesma coleção de genes, as células de um indivíduo podem ser diferentes, porque em determinado momento, alguns de seus genes estão em atividade, comandando a síntese de proteínas, enquanto outros estão inativos. E os genes ativos não são exatamente os mesmos nos diferentes tecidos. Assim, diferentes células produzem diferentes conjuntos de proteínas. Por exemplo, os melanócitos produzem melanina, pigmento que escurece a pele. Certas células do pâncreas produzem o hormônio insulina. Desse modo, surgem diferenças morfológicas e fisiológicas entre as células. Além disso, certas proteínas não são sintetizadas continuamente pelas células. A produção pode ocorrer apenas em certos momentos. Ao contrário da molécula do DNA, a do RNA é formada por um único filamento de polinucleotídeos. Nele, a pentose é sempre a ribose e as bases são adenina, guanina, citosina e uracila. A timina não participa do RNA. O RNA é fabricado no núcleo, tendo como modelo um determinado setor da molécula do DNA e migra para o citoplasma, onde desempenha sua função na síntese de proteínas. Há 3 tipos principais de RNA. O RNA mensageiro ou modelador.
leva o código genético do DNA para o citoplasma, onde, seguindo esse código, determina a sequência de aminoácidos da proteína. Temos o RNA transportador ou de transferência. Ele transporta aminoácidos até o local da síntese de proteínas. E temos o RNA ribossomal ou ribossômico. Participa da estrutura dos ribossomos, nos quais ocorre a síntese de proteínas e tem ação enzimática. O RNA ribossomal ou ribossômico e o RNA transportador ou de transferência são produzidos por genes especiais que se repetem em vários cromossomos. Vários genes para RNA ribossomal formam um bloco em uma região do cromossomo chamada organizador nucleolar. O DNA dessas regiões de diversos cromossomos forma alças que participam do nucleolo. O controle da síntese de proteínas é feito em duas etapas, a transcrição e a tradução. Na primeira etapa ocorre a síntese de RNA mensageiro pelo DNA, em que há passagem ou transcrição do código do DNA para o RNA. A tradução consiste na organização dos aminoácidos soltos no citoplasma pelo RNA, de modo a formar um polipeptídeo, que pode se reunir a outros polipeptídeos e formar uma proteína. Há ainda outros dois tipos de RNA, pequenos RNA nucleares e microRNA, que regulam a expressão gênica e não serão estudados por nós neste momento. Na transcrição, apenas uma das fitas de determinado trecho do DNA é usada para a síntese do RNA mensageiro. Nela atuam as enzimas RNA polimerases ou polimerases do RNA, que se ligam a uma sequência específica do DNA chamada promotor. Esse marca o início da transcrição e define para as enzimas a cadeia que deve ser lida. As enzimas desenrolam a dupla hélice expondo as bases do DNA e começam a encaixar os ribonucleotídeos. O encaixe obedece à obrigatoriedade de ligação entre as bases, mas onde houver uma adenina no DNA, encaixa-se uma uracila. Então, lembrando, no DNA nós temos a timina e no lugar da timina, no RNA, nós temos a uracila. Todas as outras são iguais: adenina, citosina e guanina. Essas três existem tanto no DNA quanto no RNA. Na tradução, a sequência de bases do RNA mensageiro passa por uma sequência de aminoácidos. Cada grupo de 3 bases consecutivas, chamado códon, corresponde a um aminoácido. Essa correspondência entre códons e aminoácidos é o que chamamos de código genético. Desse modo, o código genético contido no DNA termina sendo expresso na forma de polipeptídeos ou proteínas que afetam determinada característica. Observe que os códons UAG, UAA e UGA não especificam nenhum aminoácido, eles indicam o fim de uma cadeia. Note também que o códon AUG serve tanto para codificar o aminoácido metionina como para determinar o início da síntese de um novo polipeptídeo. Analisando a tabela de códons, pode-se perceber que o código genético é degenerado, redundante, ou seja, há mais de um códon com o mesmo significado. A alanina, por exemplo, pode ser escolhida por qualquer um dos seguintes códons: GCU, GCC, GCA e GCG. Assim, há 61 códons que especificam 20 aminoácidos e 3 que especificam o fim de uma cadeia polipeptídica. Mas, apesar de ser redundante, não é ambíguo, isto é,
o mesmo códon não serve para 2 aminoácidos diferentes. O código genético é o mesmo para praticamente todos os seres vivos, é quase universal, o que indica uma origem evolutiva comum. Há pouquíssimas exceções encontradas no código da mitocôndria e em algumas poucas espécies de bactérias e protistas. Mesmo assim, são diferenças em poucos códons. Os códons só realizam o trabalho de identificação dos aminoácidos com o auxílio do RNA transportador, que é capaz de se ligar a unidades de aminoácidos dissolvidos no citoplasma e transportá-las até o RNA mensageiro. O RNA transportador é formado por um filamento com 75 a 80 nucleotídeos e está dobrado no espaço. Ele apresenta algumas regiões com bases emparelhadas e outras com bases livres, onde se formam curvas. Em uma das extremidades do RNA transportador aparecem as bases CCA. Em uma das curvas do filamento há um trio de bases que varia de um transportador para outro. Esse trio é chamado anticódon e por meio dele o RNA transportador se encaixa nos códons do RNA mensageiro. A ligação entre o transportador e o aminoácido é específica e mediada por uma enzima com formato específico que garante tal exclusividade. Se o RNA transportador tem o anticódon CGA, ele vai se ligar exclusivamente ao aminoácido alanina. A tradução da sequência de bases de RNA mensageiro para a proteína é feita nos ribossomos. Os RNA transportadores, com os respectivos aminoácidos, se encaixam nos códons correspondentes do RNA mensageiro. À medida que um grupo de ribossomos, polirribossomo ou polissomo, desliza pelo RNA mensageiro, os aminoácidos se unem e formam uma molécula de proteína ou uma cadeia polipeptídica. Enquanto isso, os transportadores se soltam e ficam livres para o transporte de outros aminoácidos. A síntese termina quando entra em posição no ribossomo um dos 3 códons, UAA, UAG ou UGA, que, em vez de se ligar a um anticódon, se encaixa em uma proteína especial que libera o filamento polipeptídico. Como a sequência de códons do RNA mensageiro foi modelada pelo DNA, concluímos que este, de forma indireta, determina a sequência de aminoácidos da proteína. Um gene defeituoso produzirá uma proteína imperfeita, que poderá causar uma doença no organismo. Observe que muitas vezes a sequência de bases que eu comento com vocês nos exemplos dados aqui não são exatamente as mesmas dos desenhos que vocês têm aí, das imagens que vocês têm aí do LIP, tá? Então essa sequência de bases ela é sempre aleatória, obedecendo sempre os pares, certo? A tradução envolve mecanismos para ativar aminoácidos, indicar os pontos de começo e fim da síntese, remover a metionina, que indica o início da síntese, caso ela não venha a constituir a proteína a ser formada. Parte desses mecanismos é controlada por enzimas e outra pelo RNA ribossômico, que funciona também como uma enzima. Moléculas de RNA com atividade enzimática são chamadas ribozimas. As subunidades dos ribossomos se juntam no início da síntese da proteína e voltam a se separar no fim. O RNA da subunidade maior, por exemplo, catalisa a formação das ligações peptídicas e o RNA da subunidade menor reconhece os pontos do RNA mensageiro pelos quais a síntese deve começar e terminar. Quando o ribossomo termina a viagem pelo RNA mensageiro, é fabricada uma proteína ou uma cadeia polipeptídica que fará parte de uma proteína. Em bactérias, o encaixe e a união de um aminoácido com outro levam cerca de 1/20 de segundo. A síntese de uma proteína com cerca de 400 aminoácidos é feita em mais ou menos 20 segundos.
Terminamos aqui essa parte do conteúdo. Vocês devem ter percebido, para quem já leu o LIP antes, né, ou para quem ainda vai ler, alguns pontos que estão no livro de vocês, eu não comentei em aula, né? Algumas coisas para a gente neste momento não vão ser tão importantes assim, né? Então em aula eu falei aquilo que realmente é mais relevante, né? É aquilo que eu vou cobrar numa prova, numa avaliação, né? Então, alguns momentos aí, algumas coisas que no livro eu não comentei, não se preocupem, certo? Eu fiz aqui uma seleção das coisas principais. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, depois nós conversamos na aula ao vivo, ou então vocês podem me mandar pelo chat, certo? Beijo grande para vocês, até a próxima aula.